Tem um aspecto que eu admiro muito em Sorry Baby, que está em cartaz nos cinemas brasileiros desde quinta-feira. É como a atmosfera dessa narrativa independente, ela não é trágica, ela não é de velório, e sim ela é irônica. Não que haja senso de humor para narrar os acontecimentos e desdobramentos da vida da protagonista Agnes, interpretada pela diretora, roteirista e atriz Eva Victor. Mas há uma constatação de que, a despeito da coisa ruim pela qual ela passou, o mundo continua andando e ela continua parada no mesmo lugar, porque incapaz de elaborar, de confrontar e não de superar, mas de virar a página desse evento com seus aprendizados e com suas dores. Diferentemente dela, sua amiga Liri, que está visitando no final de semana, pôde ir para Nova York, está construindo sua carreira, está construindo a sua família, está feliz e reconhece a dor na amiga. A dinâmica das duas me lembra, inclusive, um pouco, mas só um pouco, Nunca, Raramente, Às vezes, Sempre, que era um filme que discutia o aborto sob uma perspectiva de duas mulheres que precisavam estar juntas naquele momento que era difícil para uma delas. Talvez me lembre até mais esse filme em razão das opções formais com as quais a diretora aborda essa narrativa. São opções muito austeras, que basicamente reforçam o aspecto dessa mulher presa, incapaz de se movimentar, porque incapaz de compreender exatamente todas as implicações que ela viveu. Ele não é um filme que existe para educar o espectador de que algo ruim é ruim. Primeiro, porque o cinema não é uma sala de aula. Mas, ainda que fosse uma sala de aula, eu acho que nós já passamos há muito tempo do momento em nós discutirmos como os eventos capitais que acontecem com essa personagem são ruins, não tem nenhum senão, não tem nenhuma justificativa, não tem nenhuma desculpa, são simplesmente ruins e precisam ser lidados dessa maneira. O filme está, na verdade, nos mostrando a dificuldade de elaboração por parte dessa personagem do que ela passou. E como, às vezes, ela não consegue ter real dimensão disso. Ela até parece ter. E o fato dela ser uma personagem que nós poderíamos denominá-la de quirky, uma personagem mais esperta, que tem respostas e tiradas mais rápidas, que tem um raciocínio mais rápido, embora frágil emocionalmente, mas apesar dessa personagem nos proporcionar não uma visão mais leve, mas uma visão menos dura do que ela está passando, ainda assim ela tem uma dificuldade incrível de entender tudo isso, porque ela não tem apoio, com exceção da melhor amiga, que fica ao lado dela nos momentos em que ela precisa estar do lado dela, seja colocando a mão sobre a mão dela, seja estando junto dela no quadro. Todos os demais personagens do filme não jogam contra, mas tampouco conseguem perceber a humanidade, a dor que essa mulher carrega consigo. É justamente isso que eu estou dizendo. O filme é irônico porque ele nos mostra que o mundo está acontecendo ao largo dela. O mundo não está se importando com o que ela está vivendo. É um médico apenas atendendo os protocolos que foram elaborados por alguma outra pessoa, por algum outro conselho, mas ele só está seguindo aquele protocolo, sem nenhuma humanidade, apenas com frieza. São as funcionárias do colégio, da faculdade na qual ela estuda, que lavam as mãos. O juiz, a advogada responsável por instruir os membros de um júri para o qual a personagem é convocada. E a dificuldade e a demora dessas pessoas entenderem exatamente o que se esconde nas entrelinhas e de ter sensibilidade de lidar com aquela situação. Então, todas essas personagens, e o sistema está cheio delas, né? O sistema, a sociedade está cheia de personagens que simplesmente não se importam, que simplesmente ignoram, que simplesmente não enxergam. Você tem uma personagem sozinha, uma personagem que está abandonada por ela própria e pelas pessoas ao seu redor, incapaz, portanto, de conseguir processar os sentimentos confusos e ambíguos pelo qual está passando. Acho que o filme ele tem uma capacidade muito boa de dialogar com sensibilidade, com delicadeza, um tema complexo que já foi tratado diversas vezes dentro do cinema de formas cruéis, de formas sádicas, de formas melancólicas, de formas trágicas,
Aqui nós temos alguma coisa nesse sentido, mas é tudo mais irônico. Eu acho que há uma constatação de que o que eu estou passando, outras pessoas estão passando e outras pessoas estão passando de uma maneira apagada. Tem no filme uma figura que é um farol, certo farol, que é muito romântico. E o farol, ele é essa estrutura que ajuda os barcos a não se perder, né. O barco, numa noite escura, ele olha a luz do farol, ele consegue se orientar por causa daquela iluminação. Talvez seja isso que falte para essa personagem no filme, um farol. Um farol que a permita navegar por mares turbulentos que representam ou que são produto do que ela passou e da dificuldade, né, e da complexidade de um tema que não tem uma resposta simples. Talvez seja simples dizer que é errado, talvez seja simples dizer que a sociedade não sabe lidar com isso da maneira adequada, talvez seja simples dizer, apontar quem é uma vítima, quem é um culpado, mas não é simples. É incrivelmente complexo navegar pelas emoções que se tem dentro de si. E Sorry Baby faz isso muito bem. O filme está em exibição nos cinemas e para o filme eu dou 4 estrelas em 5. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Márcio Salem, do Cinema com Crítica. Eu estou voltando a publicar críticas aqui no canal, mas você pode ver um monte de entrevistas recentes que eu fiz. Só liguei a webcam, estou falando aqui com vocês, vou fazer algumas mínimas edições, esse fluxo de pensamento, porque senão, se não for assim, eu não consigo fazer nada.